Você conhece o rei Salomão? Para quem não sabe, ele é filho do rei Davi e também se tornou rei de Israel no século X a.C. Ele também é conhecido não apenas por sua riqueza e poder, mas acima de tudo por sua sabedoria extraordinária que lhe foi concedida por Deus. Mas temos algo diferente. Você sabia que no meio de Jerusalém foram descobertos túneis e salas cheias de ouro? E não é só isso, porque também contém inscrições e símbolos misteriosos que parecem estar diretamente ligados ao rei Salomão. Este vídeo é de explodir a mente, porque desde antes acreditava-se que isso era apenas uma lenda, mas graças à habilidade e dedicação dos especialistas, eles descobriram isso. E a grande pergunta agora é: será que tudo isso está realmente conectado ao rei Salomão? E também é verdade que eles encontraram aqui o túmulo do rei? E é isso que vamos descobrir. Mas antes de começarmos, não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal. Isso ajuda muito a nós, criadores de conteúdo. Muito obrigado e agora vamos começar. A tumba perdida de Salomão. Sob as colinas de Jerusalém, aqui está a história e o segredo que foram enterrados por milhares de anos. Mas agora parece que uma parte do passado ressurgiu. Por muito tempo, as pessoas procuraram o chamado túmulo perdido do rei Salomão. Alguns acreditam que isso é apenas uma lenda, mas uma nova descoberta trouxe uma faísca renovada para o antigo mistério. Salomão não era um rei comum. Ele era filho do rei Davi e, de acordo com a Bíblia, foi um dos reis mais sábios e mais ricos de toda a história de Israel. Durante o seu reinado, o reino prosperou muito, entrou uma grande quantidade de ouro. O comércio se fortaleceu e foi lá que o primeiro templo em Jerusalém foi construído. Esse templo foi descrito como uma obra-prima. Foi construído com madeira do Líbano, decorado com ouro puro e pedras tão perfeitas quanto joias. Mas além de sua riqueza, Salomão também era conhecido por sua sabedoria e julgamento justo. A história mais famosa aqui é sobre duas mulheres disputando um bebê. Quando Salomão sugeriu dividir o bebê, uma delas desistiu voluntariamente e assim todos souberam quem era a verdadeira mãe desde então. Ele foi reconhecido como símbolo de justiça e sabedoria. Nem mesmo os líderes de outros reinos resistiram ao seu carisma. A própria rainha de Sabá veio ao seu reino, trazendo baús de ouro, especiarias e joias preciosas. Ao final do encontro, a rainha admitiu que a sabedoria e o poder de Salomão eram ainda maiores do que tudo o que ela tinha ouvido. Mas mesmo com tantos registros ou dados sobre sua vida, ainda resta uma grande pergunta: onde está o seu túmulo? Não há nenhum marcador claro, nenhum sarcófago e nenhum cômodo descoberto que comprove onde ele foi enterrado. Alguns dizem que está escondido, debaixo do monte do templo, enquanto outros acreditam que está em cavernas ou passagens secretas que foram propositalmente fechadas para que as pessoas não pudessem encontrar enquanto ele estava vivo. Os séculos se passaram e aqueles que procuraram seu túmulo fracassaram. Por isso, muitos perderam a esperança e acreditaram que o túmulo de Salomão permaneceria uma lenda. No entanto, uma descoberta acidental aconteceu. Uma fenda apareceu no chão após uma forte chuva, e isso deu uma nova direção. Segundo os que viram, a forma daquela fenda parecia não ser natural. Então os arqueólogos modernos intervieram. Usando radar de solo, encontraram túneis feitos pelo homem, não pela natureza. Eram profundos, resistentes e feitos para serem escondidos. Cada passo na escavação era arriscado, e um erro podia causar o colapso do lugar. Mas apesar do perigo, eles continuaram mesmo assim. E quanto mais escavavam, maior ficava o mistério. O que eles encontraram não era apenas uma parede ou um túnel, mas sinais de histórias que remontam a 3.000 anos atrás. Mas será que este é realmente o túmulo do rei Salomão que eles procuravam? Ou seria apenas uma armadilha do tempo? Um jogo criado pela história para manter viva a sua lenda? A busca implacável pelo túmulo de Salomão. Durante muitos séculos, a busca pelo túmulo do rei Salomão foi como perseguir uma sombra. Desde a época dos cavaleiros e da Idade Média, eles já escavavam um monte do templo para encontrar o túmulo de Salomão. Chegou ao ponto que, no século XIX, eles também escavaram as colinas da Judéia. E todas essas expedições deles acabaram em nada. Decepção repetida,
fracasso repetido. Muitos acabaram acreditando que o túmulo realmente não existia. Outros culparam o mapa errado, o azar ou simplesmente a imaginação. No século XXI, quase todos os especialistas já haviam desistido da busca, mas algo mudou. A doutora Emily Carter, uma arqueóloga mais conhecida por trabalhar com documentos antigos, encontrou uma pista incomum nos registros antigos. No meio dos antigos registros hebraicos, ela encontrou os registros. Os registros de impostos mostram pagamentos enviados para um local que não é mencionado nos documentos oficiais. Esse lugar fica perto da cidade de Davi, um local que foi deliberadamente escondido até ser esquecido pela história. De acordo com um historiador local na cidade de Davi, tudo o que você escavar aqui está realmente escrito na Bíblia. Apesar disso, com o uso de tecnologias modernas como o radar de penetração no solo, que consegue ver o que está embaixo da terra. No meio das pedras duras, o grupo dele começou a investigar em um canto da área. Mas nem tudo foi fácil. O solo está coberto por calcário duro. O lugar era muito perigoso e ainda estava desmoronando. Apesar de tudo, eles continuaram até que, um dia, uma forte chuva abriu uma pequena depressão no solo. Os arqueólogos notaram que o formato era diferente. Quando escanearam com o radar, viram um pulso vindo de baixo, túneis, claramente feito pelo homem, profundo e misterioso. A primeira análise mostrou que esse túnel foi esculpido na própria rocha. Tem cerca de 13 metros de profundidade, mas esse não é um túnel comum. Existem passagens falsas, feitas de propósito para confundir possíveis ladrões de túmulos. É como um labirinto construído para proteger um segredo. Enquanto observava os símbolos e desenhos ao redor, o Dr. Carter juntou os fragmentos da antiga carta que pareciam dar uma direção, sinais que os levariam mais perto da verdadeira entrada. Não é um lugar agradável nem óbvio, mas está claro que foi feito de propósito. Pistas de que algo está escondido no final, oculto no próprio silêncio da terra. Mas, de acordo com os especialistas, o que eles veem é apenas uma pequena parte de toda a estrutura. Se isso estiver realmente conectado a Salomão, a parte maior e mais importante ainda permanece escondida no final, e só espera ser redescoberta. E quanto mais eles se aproximam, mais forte fica a sensação de que um grande segredo está escondido há muito tempo debaixo da terra. Quebrando o antigo selo de Salomão. Imagine uma parede de pedra que funciona como barreira e aviso. Sob o antigo túnel escavado pela equipe da doutora Emily Carter, eles encontraram um enorme bloco de pedra, uma laje que parecia ter sido construída não apenas para esconder uma sala, mas para protegê-la contra qualquer um que tentasse entrar. Não era uma pedra comum. Ao redor dela, havia passagens falsas e armadilhas prontas para desabar ao menor passo em falso. Um design inteligente feito para fazer os ladrões de tumbas desistirem. É como um sistema de segurança antigo, sem metal ou tecnologia moderna, baseado apenas na inteligência e estratégia dos engenheiros da época. Enquanto inspecionava os sinais ao redor da entrada, o Dr. Carter percebeu uma escultura estranha na pedra. 7 linhas, 7 símbolos, organizados em um padrão que parece refletir 7 pessoas. A construção do primeiro templo. Não era só decoração, mas uma chave, um quebra-cabeça a ser resolvido para atravessar. Durante 3 dias, a equipe trabalhou sem parar. Usando scanners a laser e equipamentos modernos, eles analisaram cada linha como se estivessem desarmando uma bomba. Cada movimento e elevação de pedra vinha com tensão, porque sabiam que um passo em falso poderia causar um desmoronamento e destruir tudo, até que chegou o momento. Um forte estrondo seguido por poeira caindo do teto e a laje começou a se mover lentamente. Não se abriu de forma limpa ou rápida, era como um monstro que estava despertando lentamente de seu sono. Uma fenda escura surgiu aos poucos, parecendo a boca de uma caverna fechada há muito tempo. Tudo ficou silencioso, ninguém falou ou se mexeu. Eles sentiam que atrás daquela passagem negra havia uma história ainda não revelada com 3.000 anos. Não sabiam o que os esperava. Seria um tesouro, história, ou uma maldição presa na escuridão por muito tempo? Mas algo era certo. Ao abrir aquele selo,
Um novo capítulo do mistério do rei Salomão começou. As riquezas ocultas do rei Salomão. No primeiro feixe de luz de suas lanternas, ela atingiu algo que brilhava. Ouro. Num instante, tudo parou. Silêncio total. Parecia que todas as lendas em que acreditavam tinham se tornado reais diante deles. Sob a cidade de Davi, foi descoberta uma sala que parecia não ter sido tocada por mãos humanas por 3.000 anos. Cada canto estava repleto de riquezas que antes se pensava serem apenas fruto da imaginação. Nas paredes, alinhavam-se recipientes de ouro. Cada um tinha entalhes em hebraico antigo, brilhando como se tivessem sido recém-polidos. No final da sala, erguia-se uma enorme menorá, um candelabro de 7 braços que, segundo as escrituras, podia ser encontrado no primeiro templo. Mas a diferença é que este não era uma réplica, mas parecia ser o próprio original usado há milhares de anos. O peso e a delicadeza de sua fabricação surpreenderam a todos, principalmente porque agora tinham em mãos uma evidência histórica há muito buscada. Não era apenas ouro e prata, nas bordas havia pedaços de seda que, embora desbotados, mostravam a ligação de Salomão com rotas comerciais distantes até a Índia e a África. Havia também marfim entalhado, pequenas caixas contendo joias com esmeraldas, rubis e lápis-lazuli. Um dos arqueólogos murmurou que, comparado ao que os britânicos encontraram, isso parecia apenas um brechó diante do que estamos vendo agora. Quando abriram um grande jarro selado, espalhou-se o aroma de açafrão, o líbano e um cítrico exótico que parecia vir de Riwa. Um cheiro que parecia ter viajado do passado, mas quanto mais eles descobriam, mais perguntas surgiam. Havia símbolos não identificáveis e desenhos que não pareciam da época de Salomão. Alguns afirmam que isso pode ter sido adicionado por outro rei, possivelmente Roboão. De qualquer forma, é evidente que aquele cômodo não era só um depósito. A mensagem foi deixada para ser reaberta no momento certo, por isso examinaram cada peça com cuidado. Usaram scanners a laser para inspecionar tudo antes de agir, pois sabiam que um movimento errado e a chance de recontar um capítulo da história, guardado pelo deserto por muitos séculos, desapareceria. E enquanto olhavam fixamente para o candelabro de ouro, só uma pergunta ecoava em suas mentes. Se esta é a riqueza de Salomão, onde está o seu túmulo? Os símbolos secretos do túmulo de Salomão. Após ficarem fascinados com as riquezas que viram, outra coisa chamou ainda mais a atenção deles: as estranhas esculturas nas paredes. Aquilo não era uma simples decoração. À luz de suas tochas, formas e linhas surgiam como se tivessem vida própria. No meio das marcas, destacava-se uma forma de estrela, afiada, exata e quase idêntica ao símbolo associado à lenda do selo de Salomão. Segundo as antigas histórias, esse selo teria sido usado pelo rei para comandar os espíritos e proteger seu reino. Agora, aqui está ele, gravado na pedra, como se tivesse sido deixado de propósito como prova de seu poder. Mas não é só isso. Os traços não são apenas arte. Existem padrões que parecem um projeto. Há proporções e ângulos que parecem ter sido desenhados para uma estrutura mais avançada do que o esperado para a época deles. Um dos arqueólogos brincou: é como se estivéssemos lendo o caderno de cálculo de Salomão. No canto da sala, havia tábuas de argila empilhadas com escrita hebraica. Algumas legíveis, outras quase apagadas pelo tempo. Uma das tábuas descrevia as dimensões do templo. Era quase igual ao que está escrito no livro dos reis. Mas havia outras que eram mais misteriosas. A ordem das palavras parecia um enigma, não só um registro. Uma linha mencionava uma chave ligada a um saber oculto. Na mente do Dr. Carter, imediatamente veio à tona a lenda sobre a chave de Salomão, um antigo livro de rituais e conhecimentos místicos que muitos consideram fictício. Mas e se essas tábuas fossem a verdadeira origem dessa lenda? Antes que pudessem examinar melhor, descobriram algo escondido em uma fenda na parede. Uma caixa quase despercebida. Pequena, quase do tamanho de uma mala de mão, mas pesada e selada. Nela estava gravada a mesma estrela que viram na parede. Sem dobradiças, sem fechadura aparente, parecia ter sido fechada de propósito para nunca mais ser aberta. Toda a equipe se aproximou em silêncio,
sentindo o peso do ar enquanto olhavam para a caixa. Eles não a abriram, sabiam que era perigoso e que algo poderia se perder para sempre. Mas todos tinham a mesma pergunta em mente: será esse o verdadeiro segredo de Salomão? Será que há uma sabedoria oculta há 3.000 anos? E será que o mundo está pronto para isso? A descoberta do túmulo de Salomão provoca controvérsia global. O terremoto mais intenso não aconteceu debaixo da terra, mas sim no mundo acadêmico. Depois que a equipe leu a inscrição misteriosa na parede, linhas que pareciam ter sido escritas pelo próprio Salomão, isso imediatamente causou alvoroço no mundo inteiro. Com poucas palavras, o debate ganhou vida. Seria isso uma prova real do rei, ou apenas uma gravação enganosa feita para acompanhar a lenda? Os apoiadores disseram: esta é a prova definitiva. O estilo da escrita, o idioma e o local, tudo se encaixa perfeitamente na época de Salomão, particularmente entre 970 e 931 a.C. Alguns outros especialistas testemunharam que todos os detalhes, desde o design do templo até os tesouros encontrados, correspondem exatamente aos textos escritos na Bíblia. Mas os críticos rapidamente discordaram. Para eles, isso é perfeito demais. Dizem que as palavras parecem propositalmente bíblicas, não textos realmente antigos. Outros notaram símbolos que pareciam persas misturados ao redor da inscrição. Se for verdade, a gravação pode ter sido feita séculos após a morte de Salomão, como imitação ou até falsificação para fortalecer uma história. Nas universidades e fóruns online, a discussão parecia um ringue de boxe. Os professores discutiam acaloradamente em painéis ao vivo, enquanto algumas revistas científicas pararam temporariamente de publicar novos artigos para analisar as evidências controversas. Nas manchetes dos jornais, viam-se títulos contraditórios: Salomão encontrado de um lado e Santa Farsa do outro. No meio de tudo isso, quem permaneceu calmo foi a doutora Emily Carter. Segundo ela, não estávamos procurando um rei, mas os sinais continuavam aparecendo repetidamente. Se isso não vale a pena ser investigado, então o que vale? Agora, cada linha da inscrição tem um significado ainda mais profundo. Não é apenas uma simples oração, parece uma voz pessoal vinda do passado. Um rei que encara o próprio poder, olha para as estrelas em busca de orientação e possivelmente deixou a única marca de sua própria mão. Se for verdade, o túmulo antes questionado deixa de ser só uma lenda. Isso se tornou um verdadeiro campo de batalha, não de espadas, mas de ideias, fé e ciência. Salomão e Sabá, um encontro antigo em pedra. O mundo da religião e da história foi subitamente abalado quando Tim leu uma nova inscrição dentro da sala. O nome da rainha de Sabá estava gravado na antiga pedra como se o tempo tivesse parado. Não era só um personagem. Ela é uma figura importante tanto na Bíblia quanto no Alcorão, conhecida como a rainha que visitou o rei Salomão para testar sua sabedoria. E agora, parece que encontraram evidências de que eles realmente se encontraram. A notícia se espalhou rapidamente pelo mundo. Os rabinos voltaram a folhear a Torá. Os padres procuraram passagens do Antigo Testamento. E os ímãs analisaram a Surata An-Naml no Alcorão, onde a mesma história é mencionada. Para alguns, isso era uma prova de que as escrituras não eram apenas lenda, mas história de verdade. Mas junto com a empolgação veio também uma grande dúvida. Alguns especialistas disseram que o estilo da gravação não corresponde à época de Salomão. Outros acusaram que isso pode ter sido escrito séculos depois, apenas como uma homenagem ou, pior ainda, uma falsificação feita para criar polêmica. A política também não ajudou. O local fica em Jerusalém, um lugar que há muito tempo é centro de tensão entre diferentes religiões. Por isso, a questão de quem tem direito a essa descoberta só aumentou o conflito. Mas a inscrição tem um significado ainda mais profundo. Não se trata apenas de uma simples visita. Os detalhes mencionados parecem descrever uma aliança, uma relação de comércio, diplomacia e talvez até de compartilhamento de conhecimento entre dois poderosos reinos. Se isso for verdade, significa que havia uma forte relação entre Israel e Sheba há milhares de anos. Para os fiéis, isso é um sinal de que a história sagrada teve evidências físicas. Mas para os críticos,
Isso é um lembrete de que a história pode ser facilmente manipulada. Então, permanece a pergunta: isso é realmente uma lembrança de uma rainha e um rei? Ou apenas uma história gravada em pedra para fortalecer a fé? E enquanto o conflito continua, a equipe encontrou algo novamente. Algo que não é apenas uma simples gravação, mas algo menor, mais pesado e possivelmente mais poderoso do que tudo o que eles já viram antes. O selo de ouro de Salomão. Em um canto da sala, quase despercebido, o grupo fez uma descoberta. Um objeto pequeno, mas mais pesado do que todas as riquezas que eles tinham visto. Um anel de ouro, grosso, sólido e claramente feito para um rei. À primeira vista, parecia apenas uma joia antiga. Mas quando a luz bateu na gravação, apareceu uma estrela de 6 pontas, uma forma parecida com a estrela de Davi. De repente, toda a equipe ficou em silêncio. Será que este é o próprio anel do rei Salomão? Após análise, especialistas confirmaram que o metal é do século X a.C. Mas mesmo antes disso, os boatos já haviam se espalhado. Será que este anel foi usado como o selo do rei? O mesmo selo que pode ter marcado acordos na Fenícia, cartas para Sheba, ou decretos que consolidaram o reino de Israel. Nem todos acreditaram de imediato, alguns fizeram objeção. Aviso: também existem muitos anéis semelhantes do século VIII a.C. que estão ligados a outros reis, como Ezequias. A estrela de Davi só se popularizou depois. Então, seria uma herança especial de Salomão? Ou seria apenas uma simples herança de família que chegou até ele? Também não foi fácil manter isso em suas mãos. O anel foi guardado em caixa com controle de oxigênio, limpo com microferramentas e analisado por varreduras a laser. Especialistas debateram cada risco e detalhe como se tivessem a chave da história. Se foi mesmo de Salomão, este é o primeiro elo direto entre ele e o mundo que deixou, uma verdadeira assinatura de um rei que até hoje permanece uma lenda. E enquanto todos estavam ocupados estudando o anel, eles perceberam algo estranho, uma parede que parecia esconder algo, uma nova sombra, uma nova porta e possivelmente um novo mistério ainda maior. Então, de tudo o que eles encontraram. As canções esquecidas de um rei. Depois de encontrarem o anel de ouro, o grupo descobriu algo ainda mais impressionante. Na própria parede estavam gravados, não palavras, mas algo que parecia notas musicais. À primeira vista, pareciam apenas linhas comuns, mas quando a luz de suas tochas bateu, um padrão claro apareceu. Marcas repetidas, espaçadas cuidadosamente, e símbolos que pareciam se referir a antigos instrumentos como harpa, lira e flauta. Havia até uma gravação nítida parecida com uma harpa de 10 cordas ligada ao rei Davi, pai de Salomão. De acordo com o primeiro livro de Crônicas, capítulo 25, Salomão herdou não apenas o trono, mas também a tradição da música para a adoração. Portanto, essas gravuras parecem provar que a música foi uma parte importante de seu reinado. Um estagiário da equipe tentou tocar um padrão simples usando a réplica da harpa. Apesar de áspera e incompleta, a música provocou um arrepio estranho, como se um hino antigo enterrado por 3.000 anos revivesse. Mas como outras descobertas, isso logo foi acompanhado de dúvidas. Alguns especialistas disseram que a notação era detalhada e avançada demais para a época de Salomão. Outros ainda disseram que isso poderia ser influência da cultura babilônica ou persa, que pode ter sido adicionada muitos séculos depois. No entanto, de onde quer que isso tenha vindo, o efeito é o mesmo. Dentro do quarto escuro já não parecia um túmulo. Parecia uma igreja ou uma sala de concertos do passado, onde a música servia como oração. A equipe usou scanners a laser para registrar cada linha e símbolo. Basta um toque errado ou até mesmo uma respiração próxima já seria suficiente para apagar as notas para sempre. Por isso, cada movimento foi feito com extremo cuidado. Mas enquanto observavam a última parte da gravação, havia mais uma pista escondida. Logo abaixo das marcas da música, havia uma câmara selada que parecia ainda mais profunda do que tudo o que eles já tinham visto. Segundo as varreduras de radar deles, essa talvez fosse a sala que o mundo inteiro buscava há tempos. O túmulo do rei. Onde o rei Salomão está de fato enterrado? Após tantas riquezas, inscrições e música enigmática, restou uma pergunta importante.
O túmulo de Salomão é mesmo aqui? Até agora, nenhum corpo, sarcófago ou máscara funerária foi encontrado. Sim, as câmaras são reais, os artefatos são reais, desde o anel de ouro, a menorá, até as gravuras musicais. Todos apontam claramente para o século X a.C., a própria era de Salomão, mas ainda não há evidências diretas de que ele mesmo esteja enterrado lá. Na tenda do acampamento base, a doutora Emily Carter e sua equipe se reúnem em torno de mapas, tábuas de argila e scanners avançados. A conclusão deles é que o que encontraram pode ser um arquivo real ou um santuário privado do rei. Um lugar construído para guardar tesouros e memórias, mas não necessariamente o corpo dele. Apesar disso, há uma entrada. Sinais que parecem indicar que há algo ainda mais profundo escondido. Eles usaram varreduras com inteligência artificial e encontraram cavidades estranhas e linhas geométricas sob a rocha. É possível que sejam câmaras adicionais ou talvez não haja nada, mas ainda existe a esperança de que o verdadeiro túmulo esteja escondido, mais profundo, apenas esperando o momento certo. Mas há um grande obstáculo. Este lugar fica perto do Monte do Templo, um dos locais mais controversos de todo o mundo. Não basta permissão, é necessário diplomacia, acordos e autorização de várias religiões para iniciar qualquer escavação. Por isso, a busca foi temporariamente interrompida. Até agora, o destino final do rei Salomão continua sendo um mistério. Pode estar debaixo dos pés deles, pode já não existir mais. Mas uma coisa é certa: as pedras começaram a falar novamente. E a cada pista que aparece, chegamos mais perto da resposta. Então, a pergunta é: este é o fim ou apenas o começo da maior descoberta da história de Israel?